A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou os nomes dos advogados indicados pela OAB para atuarem como representantes da advocacia no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, acompanhou a sabatina de Gisela Gondim. Os dirigentes da ordem também estiveram presentes. O nome da advogada foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado para representar a advocacia no Conselho Nacional de Justiça. Na ocasião, foram feitas perguntas sobre a relação entre advogados e magistrados. O conluio realmente é uma coisa, extremamente danosa, até porque a própria palavra diz, seria uma associação para fins ilícitos. Então, é óbvio que qualquer associação para qualquer fim ilícito, ela é abominável, de qualquer forma. Eu só tenho reserva assim, em relação a essa questão da maneira como tem sido colocada e divulgado essa questão, porque é uma prerrogativa da advocacia o contato com o magistrado. E é muito importante esse contato do advogado com o magistrado para trocar ideias sobre a causa, alguns pontos específicos. Às vezes, uma situação, de fato, que ocorreu depois do protocolo de uma petição. Existem inúmeras situações em que há uma necessidade e acho importante também para o magistrado prefeito decidir, porque o advogado é o intermediário entre o cidadão e a justiça. Então, eu acho que essas questões elas têm que ser tratadas com muita cautela. Entre os questionamentos, temas como a proposta de resolução do CNJ vedando cartórios de se recusarem a fazer a habilitação, a celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, a criação de 4 novos tribunais regionais federais, o pagamento de auxílio moradia, o uso de algemas em prisões no país e o diálogo constitucional. Esse diálogo acho que é republicano, até porque quando a Constituição fala os poderes são independentes e harmônicos, ele não está querendo dizer que eles são... Independência não é a mesma coisa que isolamento. E nós, quando importamos do sistema norte-americano a aplicação do princípio da separação dos poderes, tal como foi colocado lá, junto veio também a teoria dos checks and balance, que faz com que os poderes se comuniquem. Mas eu acho que a função precípua de legislar é do legislativo. E eu acho realmente preocupante quando um poder começa a invadir demais a esfera do outro. Mas isso eu acho que é uma questão também política que pode ser resolvida através de um diálogo entre as instituições, que eu acho que seria sempre muito bem-vindo. O conselheiro federal Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira, indicado ao CNJ, também foi sabatinado pela CCJ do Senado. Por maioria de votos, o nome de Paulo Eduardo foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Os senadores fizeram questionamentos acerca de temas importantes e polêmicos, como a PEC 37 e a demora da presidente Dilma Rousseff em indicar o ministro do STF. Nós temos um acordo composto por 11 ministros e que essa demora na designação é prejudicial ao processo judicial. É claro que é evidente que eu defendo que deve existir prazos, que nós defendemos uma reforma, uma reestruturação, inclusive na questão das matérias a serem levadas ao Supremo Tribunal Federal, porque a sociedade não pode ficar à mercê do Executivo de não haver uma designação, uma nomeação de imediata, porque isso prejudica o jurisdicionado, prejudica o andamento processual e contraria o princípio constitucional, que é a questão do prazo razoável do processo. Então, eu acho que tem que haver mecanismo de controle sobre isso. Trabalho escravo e punição de magistrados com aposentadoria compulsória também foram assuntos discutidos. Nós temos uma Constituição de 88 e uma LOMAN anterior a 88. Então, eu entendo que essa questão, como posta hoje, é uma premiação ao mau juiz. Isso deve ser revisto. Se você comete uma falta grave, e aí vai se levantar uma questão em função da contribuição do magistrado em decorrência da Previdência. Mas isso se busca um mecanismo de fazer essa recomposição ou a devolução desse valor que ele contribuiu para a Previdência. Mas você não pode ser agraciado com a aposentadoria em decorrência de um cometimento de uma falta grave. Isso tem que ser punido e tem que ser revisto. E é urgente que o Supremo encaminhe, e recentemente eu vi uma notícia vinda do Supremo de que se teria encaminhado esse projeto para que seja discutido os princípios que são necessários. É necessário que isso seja
tenha urgência e possa caminhar para que a gente possa ter um judiciário cada vez mais efetivo. A experiência na advocacia foi decisiva para os dois indicados. Foram sabatinas rigorosas, importantes. Os dois sabatinados, representantes da advocacia brasileira, Gisela Gondim Ramos e Paulo Eduardo Teixeira, se saíram com sobriedade, com adequação, demonstrando toda a competência da advocacia brasileira e certamente as causas da advocacia, que são causas da cidadania, estarão muito bem representadas e defendidas no Conselho Nacional de Justiça por esses dois representantes do Conselho Federal da OAB. E esperamos que, tão logo o Senado Federal aprove em seu plenário, possa a Presidente da República nomear para que os representantes da Ordem comecem a trabalhar e assim o farão com afinco e com a atenção e a cobrança de todos os advogados brasileiros. Sabendo que o CNJ é um importante órgão de controle e planejamento da gestão do Judiciário, para que o Judiciário cumpra o seu papel de prestar um bom serviço à cidadania, como também é um órgão de defesa das prerrogativas do advogado. Porque uma das missões do CNJ, no sentido da aplicação da lei, é fazer com que os juízes de todo o Brasil respeitem o advogado em toda a sua altivez, porque o advogado ele é o porta-voz do cidadão no judiciário. A aprovação dos advogados indicados pela OAB para compor o Conselho Nacional de Justiça vai agora ser submetida ao plenário do Senado em regime de urgência. Se aprovados pela Casa, os nomes serão encaminhados à Presidente da República, Dilma Rousseff. Há essa expectativa em relação à votação ao plenário, para que depois nós tenhamos o próximo passo, que é a nomeação pela Presidência da República, a gente possa passar a exercer a nossa função, a função de contribuir para o fortalecimento das instituições, para fazer com que os princípios constitucionais sejam respeitados e a gente possa ter uma justiça atendendo o que fala a Constituição, preservando a questão do princípio da ampla defesa, mas principalmente buscando uma efetiva prestação jurisdicional, onde a gente possa ter aí os processos sendo resolvidos num curto espaço de tempo e a sociedade possa ter os seus anseios atendidos.